em oração mais uma vez. O Senhor nos abençoe na exposição da sua palavra. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque o Senhor é bom para conosco. O Senhor nos concede a graça de podermos dominicalmente ouvirmos a Tua palavra sendo proclamada. Ensina-nos, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor nos manda, a esperar com paciência, a ter a nossa fé fortalecida nas Tuas promessas. Senhor, tenha misericórdia do Teu povo. Fala conosco nessa manhã. Edifica a Tua igreja mais uma vez, suplicamos. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus, irmãos, com tanta clareza, ela nos revela que o Senhor, desde o princípio, Ele criou o homem para que esse homem se submeta à sua palavra e às suas ordenanças. E foi assim, exatamente assim, que a história da humanidade começou. Quando Ele criou Adão e posteriormente sua esposa Eva, Ele ordenou a Adão em particular que ele deveria e poderia comer de todas as árvores do jardim livremente, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse ainda que se ele comesse, ele certamente morreria. Não apenas deu uma ordem, como disse, as consequências da desobediência. E dentro da obra de Satanás, dentro da ação de Satanás, uma delas é fazer com que os homens não confiem na palavra de Deus, não confiem naquilo que Deus ordenou e não esperem nas promessas do Senhor, mas vivam de acordo com aquilo que os seus olhos mesmos veem. Infelizmente, essa tem sido a realidade nos nossos dias também. Quando nós, de maneira tão clara, irmãos, ouvimos continuamente o que Deus requer de nós e não aguardamos e não nos submetemos e não vivemos de conformidade com a verdade ouvida. E o nosso coração, mesmo com a dureza dele, nós muitas vezes não temos o desejo e não buscamos a Deus. Isso não se torna motivo da nossa oração. Nós não apresentamos os nossos desejos a Deus, suplicando ao Senhor que mova o nosso coração em obediência, em esperança, em convicção naquilo que a palavra de Deus nos exorta com tanta clareza. O capítulo 13 que nós acabamos de ler, 1 Samuel, é uma história trágica para um começo de um reino. É uma história trágica para o início de um reino. O que fica claro no texto sagrado, irmãos, quando Samuel se apresenta diante de Saul, é que Saul não cumpriu aquilo que Deus havia ordenado. Ele não esperou pela palavra de Deus, ele agiu antes que Deus cumprisse aquilo que ele havia ordenado. Ele tomou a dianteira, ele agiu com a força do seu próprio braço e foi ali punido pelo próprio Senhor. O capítulo 13 e o capítulo 14 pertencem a uma unidade literária inequívoca. Muita resposta que nós vamos ter dos problemas do capítulo 13 serão dadas no capítulo 14. Mas o 13 se mantém de pé por esse tema especial. Se nós analisássemos os dois, nós teríamos dois temas centrais, e aí realmente estaria um grande tempo na exposição. Mas o tema central aqui, irmãos, é exatamente esse, um homem segundo o coração de Deus. Em outras palavras, é aquilo que está descrito no próprio texto, no capítulo 13. Você vai perceber quando ele é rejeitado ali. E essas são as palavras do próprio Samuel a ele, não é? Verso 13 do capítulo 13. Então disse Samuel a Saul:
procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E aqui a expressão literalmente, um homem segundo o seu coração. Se você pegar essa expressão em hebraico, literalmente é o que está escrito. Deus buscou para si um homem segundo o seu coração. A tradução diz, um homem que lhe agrada, um homem que seja segundo o seu coração. Falaremos sobre isso no decorrer do texto, claramente. Como é que começa essa história e como ela caminha para esse fim tão trágico? Primeiro, perceba, irmãos, no início do capítulo 13, há uma informação que, textualmente, muitas versões vão diferir aqui na tradução do verso 1. Um ano reinara Saul em Israel, no segundo ano de seu reinado sobre o povo. Escolheu para si 3.000 homens. Então, aqui a ideia, na nossa tradução, é que, tendo passado um ano, ele escolhe para si homens que vão para a guerra. Algumas versões vão colocar, irmãos, que ele reinou um ano. Outras versões vão colocar que ele reinou 40 anos. É difícil até administrar o que está descrito aqui no texto, mas há uma ideia clara o que está acontecendo aqui. Essa ideia de um ano é o seguinte, veja, ele ainda vai reinar depois que o Senhor o rejeita. Mas entenda, no primeiro ato dele como rei, ele já foi rejeitado. O seu reino dura um ano e Deus já declara que não é ele o rei que vai permanecer no meio de Israel. Haverá um outro que Deus levantará. Mesmo que ele passe mais tempo reinando, o reinado dele termina aqui. É só lembrar do verso 13 do capítulo 13. O Senhor diz abertamente a ele, por meio de Samuel, que o reino dele cessou. Não haverá mais continuidade no seu reinado. Foi assim que tudo começou. Olhando para o texto, então, irmãos, veja que o verso 2 diz assim, escolheu para si 3.000 homens de Israel, estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Ora, o texto começa descrevendo Saul e Jonatas. Nós só vamos saber que Jonatas é filho de Saul lá na frente. Aqui nós não sabemos ainda. Mas perceba, Saul e Jonatas, eles começam a história juntos. Eles começam a história juntos. E é interessante que no verso 3 você vai entender, Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. Perceba, começa um conflito e o primeiro a receber a glória não é Saul, é Jonatas. É ele quem destrói o inimigo, não é Saul. O texto já começa declarando essa verdade. Nada poderia ser mais estranho ao texto, irmãos. Nada mais estranho, veja só, porque quando os filisteus vão ouvir acerca disso, eles vão estranhar. Não há um rei em Israel? E lembrem-se, tudo começou lá atrás, quando Israel queria um rei segundo as nações, para fazer guerra e livrá-los da guerra. Não um rei segundo o coração de Deus, mas um rei segundo o próprio mundo. Preste atenção, irmãos. Saul é o filho do rei. Ele não é o rei que vai para a batalha. A informação é lançada, né? Essa informação de que Jonatas partiu para a guerra é anunciada a todos. Então vem uma pergunta. Jonatas, por acaso, ele entra aqui
pela deficiência no caráter de Saul. Ele já inicia a história porque Saul não tem condições de ir à guerra. A resposta a essa pergunta com mais clareza vai ser dada no capítulo 14, quando nós chegarmos lá. Isso vai ficar um pouco mais claro, onde nós vamos elaborar um pouco mais. Mas ao mesmo tempo, observe, irmãos, que o propósito de Deus não é frustrado. Não é frustrado. Porque aqueles servos que foram chamados para um fim, eles não cumprem o seu propósito, ele vai levantar outro, segundo o seu poder, para fazer aquilo que ele mesmo determinou. Será que haveria necessidade de George Whitefield, na sua pregação nos campos, campo aberto, haveria necessidade de Whitefield, irmãos, se a igreja anglicana pregasse o mesmo evangelho nos seus prédios? Será que Whitefield precisaria pregar nos campos se a igreja da Inglaterra pregasse o evangelho nos prédios? Por que Jonatas surge imediatamente após o anúncio de que Saul é o rei de Israel? E qual é o ponto em questão aqui? O texto vai começar a descrever na sequência. A falha em obedecer à ordem divina. O que acontece aqui, irmãos, e o que importa em toda essa sessão, podemos dizer assim, vai ocorrer ali nos versos 11 ao verso 14. Verso 11 e 14. Acontece, você vai perceber que do 4 até o verso 7, haverá um pavor estabelecido, e termina o verso 7 dizendo, e veja só, também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Houve um grande medo. Porque quando houve essa guerra estabelecida por Jonatas, aconteceu que os filisteus se uniram contra Israel em grande número. Verso 5, reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão, como areia que está à beira-mar. Voltaremos a falar sobre esse tópico daqui a pouco, mas preste atenção nisso. A multidão é descrita como as promessas do pacto. O povo de Deus teve a promessa de ser como a areia do mar. Aqui, os inimigos vêm contra ele como a areia do mar. E há um medo, há um pavor sobre eles. Então, nos versos 8 em diante, Saul espera. Espera o quê, irmãos? Volte comigo lá, por favor, em 1 Samuel capítulo 10, verso 8, veja as palavras de Samuel a Saul. 1 Samuel 10, 8 diz assim: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Então, a ordem é, você vai aguardar 7 dias ali no campo. Quando chegar o final desse dia, veja, até 7 dias, pode ser no início ou no fim, até 7 dias, eu chegarei lá e vou declarar o que você tem de fazer. Deus vai lhe orientar no modo como você deve conduzir a batalha. Veja agora, irmãos, o ponto. Esperou Saul 7 dias. Então, por que 7 dias? Por causa do que ele foi dito a ele no capítulo 10, verso 8. Segundo o prazo determinado por Samuel, mais uma vez, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Ele então toma a dianteira, entenda, ele toma a frente, ele resolve oferecer holocaustos ao Senhor. Ele mesmo, como rei, resolve fazê-lo.
eu vou oferecer holocausto e Deus vai conosco. Estranhamente, irmãos, estranhamente, preste atenção nisso. É mais ou menos o que acontece com o povo quando Israel decide levar a arca para o campo de batalha para poder ganhar a guerra contra o inimigo. Saul disse, eu vou fazer o que foi ordenado, mas ele esqueceu de um detalhe. Ele não conseguiu esperar até o fim. Até o fim. Ele não teve condições de esperar até o fim. Não tenha dúvida, irmãos, que aqui houve uma grande pressão sobre Saul. A pressão começa com o povo. E você vai ver que a relação Saul e povo é sempre muito complicada. No capítulo 15, por exemplo, do mesmo livro de Samuel, você vai ouvi-lo dizer, quando ele trouxe aquilo que Deus havia proibido da guerra, ele disse, o povo me fez fazer isso. Ora, irmãos, o povo queria um rei que fosse como as nações, e esse rei, ele tinha o coração não em Deus, mas no povo, o que o povo queria, não o que Deus queria. Entenda, eu vou buscar um rei segundo o meu coração, não um rei segundo o mundo, mas que faça a minha vontade. A minha vontade. Havia uma pressão muito grande, ninguém pode negar, Saul foi pressionado. Se você vai ver, irmãos, no verso 8 ele diz, o povo se foi espalhando dali, porque Samuel não chegara. Havia, certamente. Gilgal, irmãos, era isolada também, podemos dizer. Então, aqui Israel poderia esperar reunir ali o povo que temia o ataque dos filisteus. Era longe e eles poderiam ali se reunir para planejar a guerra. E o que é que ele faz? Imediatamente ele oferece o sacrifício. Veja, irmãos, verso 9. E disse Saul, trazei-me aqui holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Veja o verso 10, o detalhe. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Eis que chega Samuel. No mesmo dia, no dia acordado, não no tempo determinado por Saul, nem a pressão do povo, mas segundo a vontade de Deus, Samuel chega e pergunta a ele. A pergunta é simples, irmãos. O que fizeste? O que fizeste? Essa pergunta, como ela está colocada no texto hebraico, ela é exatamente a mesma pergunta que Deus fez a Adão. O que fizeste? Se você parar para pensar, irmãos, isso não foi dito anteriormente, porque agora faz mais sentido para nós. No capítulo 11 do livro de 1 Samuel, tem um rei chamado Naás, que em hebraico é Nahash. Lê-se por Naás, como está escrito em português. Mas literalmente a palavra é Nahash. Nahash em hebraico é a palavra para serpente. Essa é a mesma palavra usada ali em Gênesis, no capítulo 3. Mas a serpente, em hebraico está assim, Ve-ha-nahash. Ve-ha-nahash. Mas a serpente
era mais sagaz. Surge um indivíduo chamado Nahash aqui no texto. E então vai se levantar um rei. Veja, no final, no capítulo 11, no verso 12, Saul é proclamado rei que vai destruir a serpente. Mas esse que vem, irmãos, ele não é necessariamente o exemplo daquele que vai destruir a serpente. Ele, na realidade, representa a humanidade, ele representa a própria natureza caída. Adão, o primeiro Adão. O que é isto que fizeste? Por que você não obedeceu à voz do Senhor? E o que vem à nossa mente agora, irmãos, é a tentativa de Adão, se eu posso usar aqui, da natureza caída, de jogar a culpa de volta em Samuel. Mas veja, a culpa é sua. Veja comigo no verso 11, irmãos. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando, é verdade, está no verso 8, e que tu não vinhas nos dias aprazados. Veja, você não cumpriu aquilo que você disse que faria, e que os filisteus já se tinham ajuntado em mim, que mais? Eu disse comigo: agora descerão contra nós. Assim como Adão fez, a mulher que tu me deste, Senhor, a culpa é tua. E esse é o coração de Saul, irmãos. Ele não se submete à palavra e, consequentemente, ao mesmo tempo, ele não espera pelo Senhor. Vocês vão lembrar do pecado de Davi, gravíssimo pecado de Davi, narrado no livro de 2 Samuel. Chegaremos lá, se Deus permitir. E diante da tragédia daquele pecado de adultério e de maquinar a morte, o profeta chega a ele e diz assim, e conta a história de um homem que possuía apenas um gado, e o outro que era riquíssimo e tinha muitos. Ele vai e mata do único, daquele que só tinha um. E o rei Davi diz: esse homem precisa morrer. Aí o profeta diz: esse homem é você. Veja as palavras de Davi: eu pequei contra Deus. Sem subterfúgio, sem desculpas. Aqui Saul age como o primeiro Adão. Imediatamente. 3 causas me levaram a fazer isso. Não o meu coração, não a maldade da minha alma, a pressão do povo, você demorar muito e os inimigos à porta. Eu tenho justificativa para não me submeter à palavra de Deus. A lei de Deus, irmãos, ela, descrita pelo próprio apóstolo Paulo em Romanos, ela diz isso, ela diz assim: é para que se cale toda a boca, é que toda a língua se cale, e todo mundo seja culpado diante de Deus. E aí ele diz mais, irmãos, porque quando eu reconheço que eu sou culpado, só Ele é verdadeiro e eu sou mentiroso, diz o apóstolo. Todo homem é mentiroso, Deus somente é verdadeiro. Davi, diante da lei, se cala
Saul, diante da verdade, joga a culpa em todo mundo. Não se submete à vontade de Deus. Você percebe a nossa insistência nos conflitos dentro da nossa casa? É porque nós não reconhecemos os nossos pecados. Nós somos peritos em culpar o cônjuge pelos nossos males. Nós somos peritos, o marido em culpar a esposa em culpar o marido, os pais culparem os filhos culparem os pais. E nós nunca reconhecemos os nossos pecados. Nós replicamos o mal que leva à destruição da nossa família tão rapidamente. Tão rapidamente. Não há como fugir disso agora. Parece que Saul esperou, irmãos, até o 7º dia, como o texto descreve no verso 13, no verso 10a. Mas ele não esperou o dia inteiro. É o que o verso 10 vai dizer, é o que sugere. Mas sabe o que é importante aqui, irmãos? Saul deveria esperar pela chegada de Samuel, é o que está lá no texto que lemos. Até que eu chegue, 1 Samuel 10:8. Então ele receberia a instrução do profeta acerca da conduta na batalha. Você saberá o que você deve fazer. O profeta lhe daria a condução de como ele deve viver. A tarefa de Saul, irmãos, era apenas esperar pacientemente pelo Senhor. Ele age sem a palavra do Senhor. Aquele é um ato de insubordinação direta, por isso a reação sem dúvida pesada de Samuel contra ele. Ele falha em submeter a palavra de Deus. Por sua ação, Saul confessou, irmãos, que algumas emergências, a palavra de Deus era desnecessária. Nós podemos justificar algumas emergências. Eu falei isso porque era necessário. Eu perdi minha cabeça porque eu não podia ser guiado pela palavra. Que ação da minha vida a palavra de Deus é desnecessária? Se ela é desnecessária, você vai agir segundo a sua própria carne. E o fruto disso, certamente, não é bom. O que foi que Saul pensou? Já sou rei, o navio já desceu para o mar, ele não precisa mais de ninguém, ele segue a sua rota. Eu já assumi o meu papel, agora não preciso mais de ajuda de ninguém, eu vou seguir a minha própria rota. Um comentarista conta o seguinte, irmãos, né? Ele conta acerca da soberba de Tiago VI da Escócia. Numa ocasião, diz o comentarista, ele estava sentado na parte superior da igreja, do templo, onde ele sentava com as pessoas da corte que vinham acompanhando. Estava ali pregando Robert Bruce, que era o grande pregador do Evangelho. Na sua forma normal, o rei começou a falar com as pessoas que estavam ao redor dele, durante o sermão. Durante a pregação da palavra, eles estavam conversando, e ele lá sentado, conversando com as pessoas ao seu redor. O pregador pausou, não falou mais nada. O rei sentiu o silêncio. Então o ministro retomou a pregação. De novo ele volta a conversar com as pessoas.
o pregador de novo deixou de falar. Quando na terceira vez ele fez isso, Robert Bruce disse a ele, diretamente ele falou ao rei. É interessante a expressão dos reis mais sábios. O pastor disse a ele, quando o leão ruge, todas as bestas do campo devem ficar caladas. Quando o leão estiver rugindo, cale-se diante dele toda besta do campo. Ele ainda continuou no seu discurso. O leão da tribo de Judá está rugindo e a voz do seu evangelho está sendo proclamada. Os reis da terra, calem-se diante dele. Todos eles. Todos eles. Os reis facilmente se esquecem que são súditos do Senhor dos senhores e do Rei dos reis. Eles podem ignorar, irmãos, os decretos do rei, de uma forma ou de outra. Como o rei da Escócia ou como Saul. Em qualquer caso, nós não estamos dando os ouvidos à voz de Deus. Como é triste, irmãos, olhar para a igreja e no ato que o Senhor está falando com a igreja, nós estamos completamente dispersos, dormindo, cochilando. Nós não queremos ouvir o que Deus tem para dizer. Não queremos nos submeter ao que Ele requer de nós. Infelizmente, tem sido assim, irmãos. Infelizmente, tem sido assim. Não posso deixar de apontar ainda um outro aspecto prático para a nossa vida. A situação de Saul não é muito diferente, irmãos, das igrejas do nosso dia, dos nossos dias. Há uma igreja em Orlando, em particular, Estados Unidos, que a propaganda dela é o caráter interativo que as crianças têm quando elas saem do culto e ficam com as pessoas ali, o cuidado, a segurança com seu filho, as pessoas que estão cuidando, e ali há um aspecto interativo impressionante, cibernético, é algo extraordinário. Uma igreja pode fornecer todas as armadilhas que as pessoas desejam cair. Programas para crianças de todas as idades, atividades divertidas para jovens, grupos de apoio para as necessidades mais diversas, serviços de aconselhamento para pessoas em crise, visitação agressiva, ministério musical de alto nível. No entanto, irmãos, para essa igreja com todas essas atividades e programas, ela estará sozinha se lhe faltar a fiel pregação da palavra de Deus. O brilho desse mundo não pode apagar o poder
do Evangelho de Cristo. O poder do Evangelho de Cristo. Por que buscamos uma igreja onde nós vamos encontrar um lugar onde eu sou amigo das pessoas, onde eu sou bem recebida, onde as pessoas... E você vai ver, irmãos, no meio da igreja surge isso, e quando você percebe surgir isso, a erva daninha já tomou conta. A palavra de Deus já não é mais importante para mim. Já não me importo mais. Esse é um ponto que nos chama a atenção ainda, irmãos. Mas no final de todo esse processo, veja comigo, por favor, você vai perceber, depois do anúncio de que o Senhor vai rejeitá-lo, no verso 14, já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Veja, a razão é clara. Sabe por que você foi rejeitado? Porque você não fez o que Deus te mandou fazer. Porque você não se submeteu ao que Deus te ordenou. Porque você não fez aquilo que a palavra de Deus disse. Você seguiu o seu próprio coração e os seus próprios ideais. Existem perdas terríveis aqui. No verso 15, então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim logo. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. E aqui há uma relação muito parecida com Gideão, irmãos. Ele vai reduzindo o número de pessoas. Aqui tem 600 pessoas. Lembra que Gideão também divide esses homens em 3 partes. Mas agora quem faz isso são os filisteus. Entende? Agora, aquilo que Deus prometeu ao seu povo, acontece com um povo inimigo. Eles vêm como a areia do mar, como Deus prometeu a Israel. E eles agora se dividem em 3 partes. Preste bem atenção, como o texto diz, no verso 16, Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Geba de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em outro lugar, lá em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra e a terra de Sual, outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Entenda, como aconteceu com Gideão, agora acontece com os inimigos. Eles, veja, você tem 600, o grupo diminui para a batalha, e os inimigos se dividem em partes, e o texto diz, os saqueadores saíram. Verso 18, outra tomou, no verso 19, ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. E o que os filisteus fizeram? Até mesmo amolar o material deles para o campo, irmãos, as ferramentas do campo. Eles precisavam descer aos filisteus para amolar. Eles dependiam, o povo estava completamente à deriva. Completamente à deriva. Esse é o resultado. Esse é o grande resultado de seguir Adão. Que não se submete à palavra de Deus. Desesperança, falta de alegria, insegurança, medo. Era o que os aguardava. Os inimigos estavam prontos agora para destruí-los. Como aconteceu em Gênesis 3,
no caos trazido pelo primeiro Adão, foi levantado o segundo Adão. Literalmente. Nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Aqui, 1 Samuel 13. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porque você não guardou a palavra de Deus. Ele disse, o Senhor já preparou um príncipe. Um novo começo estava posto. A desobediência e a incredulidade da humanidade em Adão não mudou. Nós precisamos de um rei, não apenas que venha nos resgatar dos nossos inimigos, mas de nós mesmos, da nossa própria miséria. Precisamos de um rei que venha destruir o pecado e venha nos libertar da escravidão dos desejos do nosso próprio pecado. Precisamos de um rei que obedeça a Deus em todas as circunstâncias, até diante das maiores pressões e circunstâncias da vida. Saul não é esse homem. Por isso o reino dele não vai ter fim, não vai durar. Não pode, irmãos. O Senhor vai levantar um homem segundo o seu próprio coração. Um homem segundo o meu próprio coração. Deixa eu, rapidamente, avaliar um pouquinho esse termo, irmãos. Um homem segundo o seu próprio coração. Isso não significa dizer, irmãos, a expressão da piedade do rei que virá. Essa é a expressão da escolha de Deus. Vocês escolheram o rei, eu escolherei o rei segundo o meu próprio coração. Um teólogo, irmãos, certa vez disse, um homem da própria escolha de Deus, um homem que Deus colocou seu coração sobre ele. Ele está falando acerca do lugar que esse homem tem no coração de Deus, ao invés do lugar que Deus tem no coração do homem. Vai sair do coração de Deus. Esse é o propósito de Deus. Davi no futuro vai refletir o que Deus fez por ele. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 7, verso 21. 2 Samuel 7, 21. Preste atenção, irmãos, nessas palavras. 2 Samuel, capítulo 7, verso 21. Ações de graças de Davi é a seção, mas o verso 21 diz assim, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Isso é de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu coração. É a mesma expressão usada em 1 Samuel 13, 14, a mesmíssima. Davi foi exaltado, irmãos, sabe por quê? Por aquilo que Deus soberanamente tinha em seu próprio coração. A sua bondade e a sua misericórdia. Sabe o que significa Saul? Aquilo que foi pedido. Em hebraico, literalmente, Saul é pedido.
Você lembra que é assim que começa o livro de Samuel. Samuel recebe o nome da sua mãe, porque Deus deu aquilo que ela pediu. Agora Israel pede um rei segundo o coração deles. E Deus diz: eu darei um rei segundo o meu próprio coração. Saul é um rei pedido pelo povo. O seu reino vai falhar. Davi é a escolha de Deus. E da sua dinastia, irmãos, virá o novo Adão, o que esmaga a cabeça de Nahash da serpente. Coisa que Saul não pode fazer. Ele virá. Pacientemente, eles esperaram pelo Salvador. Sabe como é o nome do povo de Deus hoje, irmãos? Nós somos aqueles que pacientemente aguardam a volta do nosso Senhor. Não há pressão nessa terra que pode nos fazer deixar de esperar, porque Ele virá. Ele virá. Esse é um dia glorioso, um dia que as nossas esperanças são satisfeitas. A Bíblia diz que Ele ressuscitou no domingo. Que expectativa. Pentecostes, quando o Espírito veio sobre a igreja, foi no domingo. Já pensou que bênção, irmãos, se o Senhor nos concedesse a graça de também num domingo, em assembleia, Ele viesse e nos buscasse. O Senhor cumpre as suas promessas. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos ouvir a Tua voz, sermos desafiados a esperar no Senhor, a confiar na Tua palavra de todo o nosso coração. Ó Deus, abençoa a Tua igreja no meio das pressões desse mundo. Elas confiem nas Tuas promessas. O Senhor voltará. Gloriosamente voltará. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.